Olá, minhas queridas, bem-vindas ao programa RSA, Resgatando a Sua Autoestima. Toda semana colocamos aqui conteúdos, para falar um pouco sobre esse assunto que aflige tantas mulheres. Aflige, lógico, os homens também, mas esse canal fala aqui diretamente às mulheres, né? Então, Resgatando a Sua Autoestima hoje vai falar um pouquinho de desapego. E o que tem a ver autoestima, baixa autoestima com desapego? Será que tem alguma relação? Eu costumo falar que todas as vezes que você quer fazer algo, e você não consegue, você fica ali remoendo, está muito apegado naquela situação. Quando você está apegado à situação, é porque você não confia, que se você soltar, novamente você vai ter, ou aquela situação, ou aquele objeto, aquela possibilidade de ter aquilo novamente. Então, o desapego, o apego, e aí vamos falar um pouco de o apego a algumas coisas, e aí a importância de desapegar para que a vida possa fluir naturalmente, Então, nós temos apego a memórias, é o que nós vamos, um dos itens que nós vamos falar aqui hoje. O apego a coisas, não tem como, as pessoas sempre estão apegadas às coisas, e o apego também em pessoas. Então, são 3 tipos de apegos, que no final é tudo apego, E aí vamos ver como é possível trabalhar isso para que a gente possa desapegar-se com mais facilidade das coisas, E tem gente que fala, não, eu não sou apegada a nada, para mim tanto faz. O apego é diferente da indiferença. Não estamos falando de ser indiferente às coisas, estamos falando de desapegar das coisas, Então, é diferente você ser apegado e você ser indiferente, Praticar o desapego, ser indiferente com as coisas. São conceitos bem distintos aí. Então, um pouco do nosso conteúdo aqui hoje é sobre, primeiro, o apego que nós temos e aí como praticar o desapego em cada um desses itens. Então, eu vou começar aqui com apego a memórias. Não existe pessoas que passam a vida toda falando do passado, Esse falar do passado é um apego à memória do passado, à situação em que ela viveu, Então, esse apego ao passado, ele pode ser consciente, mas também pode ser inconsciente. Como que é um apego consciente e um apego inconsciente? Por exemplo, eu tenho uma memória afetiva, isso muito bem vivo na minha lembrança, do café, o aroma do café da manhã, que a minha mãe fazia na fazenda, eu sentia aquele aroma gostoso. Então, sempre que eu faço café, todas as manhãs que eu fazia, porque agora parei de fazer, eu tinha essa compensação afetiva de voltar lá na minha adolescência, na minha infância, e sentir aquele carinho da minha mãe, que não está mais presente aqui, ela já partiu deste mundo, mas sentir aquele carinho, aquela presença da minha mãe, que ela passava aquele café. Então, hoje, quem passava, eu passava o café, e cada vez que eu tomava o café, eu sentia saciada com aquele carinho, com aquela lembrança de um tempo. Então, eu posso falar que eu estava apegada a essa memória. Isso me trouxe benefícios? Sim, mas muito malefício também. O benefício de sentir acolhida, de sentir amada, de sentir que é aquele gesto de carinho dela com todos os filhos, mas passava aquele café e aquele cheirinho tinha um sentido especial para mim. Então, esse fato me levou a criar, desenvolver um vício pelo café. Então, se eu passava um dia ou 2 dias sem tomar café, a minha cabeça doía. E eu lembrava que era por falta do café. Ia lá, fazia o café, tomava, era como tirar com a mão. A dor de cabeça passava. E para eu deixar de tomar café, e também todas as mulheres sabem, o café é um dos componentes que rouba o cálcio. E aí eu estava entrando na menopausa, estava ficando, estava com osteoporose, e aí eu precisei mudar a minha alimentação e tirar alguns alimentos da minha
né, da minha dieta, tirar ali alguns alimentos que roubavam o cálcio. Então, eu tive que mudar, né, esses alimentos. E um deles que eu tive que me desapegar, por exemplo, foi o café. E isso doeu muito, porque eu sabia, eu tinha consciência de que eu tinha essa memória afetiva, né? Esse vício pelo café trazia por trás esse vínculo afetivo de um tempo, né? Que eu lembrava da minha mãe. Só que eu poderia pensar na minha mãe, lembrar da minha mãe em outras situações, não só nessa. E foi difícil para eu deixar o café, eu tive que ir deixando aos poucos, né? Cada dia diminuindo, 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 até parar de tomar o café e não sentir que eu tinha aquela dor de cabeça terrível, né? Não senti mais enxaqueca, não senti mais nada com o café. O que foi trabalhoso, não foi fácil. Por quê? Eu tive que desapegar desta memória. Não era pelo café em si, é pela memória afetiva daquele momento, ele simbolizava essa memória. Então, com o tempo, essa memória, ela foi uma memória consciente. Eu passei a perceber o porquê, né, que eu tinha dificuldade de deixar de tomar café e porquê que eu sentia tanto mal quando tentava, né, me desapegar, né, tirar o café da minha dieta. Consegui tirar 100%, mas aí eu fui lembrando que era por conta disso, fui trabalhando essa memória afetiva e fui buscando, né, as lembranças e os contatos com a minha mãe aqui no meu coração, né, um contato mais de alma meu com ela, né, que está agora em outro plano. Então, isso é quando a gente fala em memória. Então, às vezes, é por memória afetiva, a gente fica lembrando e sempre repetindo a situação. Tem pessoas que falam muito, ai, quando eu era mais jovem, ai, quando era criança, ai, no meu tempo, né? Era assim, e se recusa a viver o tempo de hoje. Elas vivem no passado porque no tempo delas era assim, no tempo delas faziam assim. Então tem que fazer assim até hoje, tem que continuar, mesmo que no tempo, né, dessas pessoas na época não tinha tanto disseminação de conhecimento das coisas que nós temos hoje, as pessoas ainda praticavam, né, algumas ações que a gente sabia que era mito, que hoje não funciona mais, que aquilo não era verdade, né? Hoje já temos conhecimento, por exemplo, tomar leite com manga faz mal. E aí você fala, me dá um suco de manga com água ou com leite? Com leite. E aí você toma manga com leite. E algumas pessoas, nossa, no meu tempo não podia tomar manga com leite, que fazia mal, a pessoa morria, né? Passava mal, ou ia a óbito. Então, a gente tem conhecimento hoje, né, de que isso era, né, uma crença, que não é real. Era só uma crença que daquela época todo mundo acreditava nisso, mas que, de fato, né, ela não tinha nenhuma comprovação disso. E mesmo hoje tendo comprovação, as pessoas ainda, alguns, né, ainda chamam atenção e falam, nossa, você vai fazer isso? Né, isso faz mal e tal. Você fala, não, já é comprovado que não, né, que hoje nós podemos praticar, fazer isso sim, que não tem nenhum problema. Então, a gente percebe, né, as pessoas com esse apego a coisas, a memórias, né, a ações daquele tempo, de um passado, e a pessoa não caminha para frente, ela fica presa àquele passado. Né? Existem outras maneiras de ficar apegados à memória, né? Mesmo que seja uma memória, um apego inconsciente, que, por exemplo, quem deixou a chupeta, eu vou falar aqui de um caso na minha família e do meu, né? Eu não chupei chupeta, por exemplo, eu chupei o dedo. Para mim era muito difícil deixar de chupar o dedo, porque era automático, quando eu via o dedo estava na minha boca. Eu sentava em cima da mão, tentava segurar o meu dedo, amarrava um pano, uma toalha, mas quando eu via, não sabia como a toalha já tinha se soltado e o dedo estava na boca. E aí eu ia para a escola, né? Primeiro ano, com 6 anos, e todo mundo dando risada, debochando de mim. Então, eu tinha muita vergonha, eu queria deixar de chupar aquele dedo e, né, aquela sensação, né, em público das pessoas rindo de mim, aquilo me atrapalhava, né? Eu me sentia mal, mas eu não conseguia deixar de chupar o dedo. Hoje, né, em algumas situações, hoje não, mas numa época atrás, eu ia falar em público e eu travava. E eu tinha aquela mesma sensação de que as pessoas estavam ali rindo de mim. Então, eu tive que fazer todo um trabalho, né, para me libertar dessa memória inconsciente de que as pessoas, quando eu falava em público, quando eu estava em público, riam de mim.
Então, todo esse trabalho que eu tive que fazer comigo, né, eu tive que buscar nas minhas memórias o que era isso e desapegar daquela situação. Por quê? Eu estava carregando essa situação para a minha vida. Então, era um medo inconsciente de falar em público, mas a situação gerada foi por conta, né, desse momento de deixar de chupar o dedo na frente das pessoas e levar o dedo à boca e todo mundo rir de mim, porque eu já tinha 6 anos e continuava chupando o dedo. Então, isso é, né, uma lembrança que vinha muito forte quando eu ia falar em público. Então, o coração batia, palpitava, eu via todas as pessoas lá, eu tinha que falar, né? Já fiz esses testes na adolescência. Então, me dava aquela insegurança, aquele pânico, mas eu ia, enfrentava. Até que eu descobri, né, que eu sentia isso por conta dessa situação que tinha acontecido lá atrás, nos primeiros anos de escola, até eu limpar tudo isso, né? Deu um pouquinho de trabalho, mas eu consegui limpar, consegui chegar lá. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu olho lá na câmera e olho nessa daqui, porque eu estou falando aqui com 2 câmeras, tá? Então, de vez em quando vocês me veem olhando aqui, é porque eu estou procurando, e agora, né? Para onde é que eu olho para ficar mais fácil e não, né, não ficar desviando o olhar de ninguém, né? Então, esse medo inconsciente, medo não, esse apego inconsciente, né, a gente também precisa, tem como você descobrir quais são esses apegos através do autoconhecimento, através da meditação, através da atenção que você dá a você mesma, né, você olhar para dentro e buscando lá, né, as situações e comparando com as situações que você vai vivendo para você perceber, né, onde é que está a raiz, né, de cada problema, para você ir limpando esses medos inconscientes e desapegando dessas situações, porque não vale a pena. Hoje você é uma pessoa adulta, né, tem que seguir a vida sem esses apegos aí. Então, apego a memórias, né, pessoas que falam muito do passado e não vivem o seu presente, não nada de hoje tá bom, bom mesmo é de quando, né? Era assim, de quando a vida era assado. Então, esse é um apego a memórias. A vida, ela é movimento, ela é transformação. Ela é cíclica, então não adianta você ficar apegado a uma coisa, né? Nós vamos crescendo, vamos passando de fase na vida, né? De criança para adolescente, de adolescente para jovem, de jovem para adulto, e não adianta ficar apegado a nada, tudo isso, né, conforme a gente vai passando, vai precisar ficar para trás, né? Isso é consciente. Então, mesmo as nossas memórias, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos, precisamos muito, muito, muito nos autoconhecermos para saber a origem de cada um, trabalhar e desapegar, ok? Então, esse foi o desapego a memórias. Agora, vamos para o desapego a coisas, né? Se é apegado a coisas e precisa desapegar. O que você diz para o seu cérebro quando você está apegado muito a objetos? Você tem algumas roupas lá que você não quer dar, nossa, você carrega aquela roupa a vida toda, mas você não quer desfazer dela, não quer dar e fica ali segurando, guardando, guardando. O que é isso? Né? Você está dizendo para o seu cérebro que você não é capaz de conseguir aquilo de novo. Então, às vezes, se é uma roupa da infância, você não volta mais a ser criança. É claro que você não vai mais querer aquela roupa, aquela roupa não tem mais serventia para você, mas pode ter serventia para outras pessoas. Mas você quer carregar com você porque você quer trazer a lembrança daquele momento, daquele dia, né? Mas esse apego de acumulando tudo, várias roupas, várias coisas, vários momentos, várias fases da vida, você deixa de viver plenamente esse momento que você está vivendo agora para ficar preso àquele momento lá que você achou que foi interessante, para que ele volte, para você sentir a sensação de novo cada vez que você olha a roupa X, Y que você usou. Né? Então, isso é um apego. A vida é transformação. Se você hoje é uma pessoa transformada, a sua infância já passou, a sua adolescência já passou, você é um jovem, você é um adulto, você está vivendo uma outra fase da sua vida, então tem que desapegar dessas coisas. Então, tem gente que tem coleção de coisas de quando era criança. Fazer coleção é diferente também de apego. Né? Você faz uma coleção de selos, para conhecer a história, para ter um registro, para contar, para mostrar para as pessoas. Né? Museu, tem muitas peças lá
que é para ter esse registro, para que as gerações vão acompanhando e sabendo que aquilo existiu, né? A geração de hoje não sabe o que é uma fita cassete. Daqui a pouco, né, as gerações futuras não saberão o que é um CD, né? O disco de vinil, que era da minha época, fita cassete, ele já não é conhecido dessa geração, das futuras muito menos. Mas aí, a música hoje, né, é um aplicativo ali que você baixa e você vai ouvindo a música que você quer. Então, você não precisa mais carregar esse meio material para você ouvir a música. A gente tinha que comprar o CD, tinha que comprar o disco de vinil, tinha que comprar a fita cassete. Hoje em dia, né, já é diferente tudo isso. Você faz com um simples app lá, dá um clique, pronto, você está ouvindo a sua música. Então, o tempo muda e nós temos que acompanhar essa mudança, porque a vida é cíclica, né? E tudo muda e nós temos que aceitar as mudanças e não ficar pegando a coisas, né? Ficar colecionando, guardando. Então, às vezes, coleções para mostrar, né, para as futuras gerações que isso existiu e como era, é diferente de carregar coisas, né, e acumular tudo. Normalmente quem acumula um tipo de coisa, tem apego, gosta de acumular várias coisas. E aí você vai vendo que não tem utilidade aquilo que você está acumulando. Então, fica lá só guardar por guardar. Então, acumulou, mas não vai ter utilidade. Se não vai ter utilidade, tem que, né, despachar e aceitar as coisas novas do jeito que elas estão aí, do jeito que vem. Porque é esse movimento cíclico da vida que vai nos deixar livre, leve, para que a gente consiga trazer outros benefícios para a nossa vida. Enquanto estivermos apegados à coisa do passado, os benefícios desse tempo e do futuro não vêm, né? Eles têm uma trava, porque nós estamos fechando a porta, enquanto nós estamos com a nossa energia presa e segurando essas coisas do passado. Então, vai ficando pesado, né? Se você tem um balaio cheio de CD e você quer colocar coisas novas, não tem espaço. Está cheio ali. Você já ocupou aquele espaço com outras coisas. Então, por isso é importante desapegar, fazer esse exercício. Você que costuma, né, carregar muitas coisas, guardar, fazer coleção de tudo, guardar tudo, né, do que era do passado, pense nisso. Se você quer continuar, né, fluindo com essas energias novas que a gente vai cada dia tendo contato e você quer conquistar para você, desapega daquilo que você está carregando. Deixa seu fardo mais leve, esvazia o balaio para que você possa colocar mais coisas lá e coisas novas, né? Tem gente que quer tudo, tudo que vem do passado, que está colhendo no presente, quer tudo do futuro, mas não quer esvaziar nada. E aí não tem espaço, não cabe, onde é que vai colocar tudo isso, né? Então, precisa a cada fase da vida, né, a cada momento, ir fazendo uma limpa, e aí renovar essa energia e estar leve e fluida como a vida. A vida é cíclica, a vida é fluida, a vida é leve. Então, vamos buscar essa leveza e levar conosco os apegos sadios, né? Só o que for necessário mesmo, e não aquilo que não há necessidade de acumularmos. Então, esse foi o desapego a coisas. E quando nós estamos apegados demais, quando você conseguiu comprar uma coisa, você guarda aquilo porque você não quer de jeito nenhum, nem que quebre, nem que estrague, nem que ninguém use, nem que toque, né? Porque senão vai estragar. Então, quando você tem esse excesso de apego aí às coisas, você está dizendo para o seu cérebro que você não é capaz de conquistar mais. Então, aquilo tem que durar para sempre, porque só foi aquilo que você conseguiu conquistar e não vai conquistar mais. Então, é essa mensagem que você dá para o seu cérebro. Então, você se fecha para as coisas novas que podem vir para a sua vida. Porque aquilo que você tem está segurando ali já é o suficiente para você. Então, é essa mensagem, por mais que você queira, você não consegue, porque é esta mensagem que você está dando para o seu cérebro. E o seu cérebro compreende, ele é obediente. Ele vai buscando meios de não fazer com que as coisas não venham mesmo para você, que na verdade não é ele, né? É você mesmo. A gente fala que são disputas, né, de dois eus, o meu ego e o meu eu. O meu eu é livre, ele quer liberdade, ele quer leveza, né? Ele quer o fluir. O meu ego quer o acúmulo, né? Que é a bajulação, que é a presença,
que é a possessividade, que é o domínio, que é sentir que domina, que é sentir que comanda. Então, esse é o ego. E aí fica os dois, né? Um querendo que você desapegue, o outro querendo que você segure. E aí vem essa batalha interna sua. Você quer dar as coisas, mas você não consegue. Você quer desapegar disso, mas você não consegue. E aí você fica acumulando coisas, né? E nesse acúmulo, a sua energia vai ficando travada ali e você não abre espaço para o novo. E agora nós vamos falar, esse foi o apego a coisas. Agora nós vamos falar do apego a pessoas. Nós nos apegamos a memórias, nos apegamos a coisas e nos apegamos também às pessoas. E o que é o apego às pessoas? Esse eu acho que todo mundo sabe, conhece, a maioria das pessoas pratica este apego, né? Esse é um dos desapegos mais difíceis da vida do ser humano, né? Que é o desapego da dependência, da necessidade do outro, né? Todos nós precisamos uns dos outros, mas nós nos relacionamos com respeito e com liberdade. Então, quando você precisa do outro e o outro é livre, ele se doa, se dedica no tempo que ele quer, né, que ele pode, e ele tem toda a liberdade para ir, para vir, para fazer o que quer, para pensar o que quer. Cada ser humano nasceu com o seu pensar único. Por mais que você estude, que você busque esses reflexos na sociedade, por mais que as pessoas fiquem repetindo para você, né, e aquilo fica gravado na sua memória e vira crença para você, se você quiser trabalhar, chega o momento que você pode limpar todas essas crenças, tirar tudo isso e ter aí um pensamento com liberdade, escolher o que você quer para você, quais são as coisas que funcionam, se influencie de outra pessoa. Então, quando a gente entra na vida adulta, né, essas escolhas, a maior liberdade que nós temos é de fazer essas escolhas das posturas que vamos tomar, dos nossos valores, o que pensar, o que aceitar, né? E nos livrarmos de toda a crença limitante que foi colocado ao longo da nossa vida, né? Da nossa infância e da nossa adolescência. Então, quando você entra na vida adulta, você tem a possibilidade de se livrar dessas crenças e montar, né, um novo paradigma para você. Mas o que acontece é que as pessoas costumam fazer isso se apegando e com dependência umas das outras. Então, quando a pessoa se apaixona, ela fala, eu amo tal pessoa. Muitas vezes não é nem amor. Às vezes ela nem se conhece tão fundo, ela ainda não fez essa revisão, se o que ela pensa, se o que ela trouxe até aqui, se aquilo serve realmente para ela. Então, ela nem fez esse exercício do autoconhecimento, ela já está dizendo que ela ama profundamente, loucamente o outro, né? E, na verdade, o que a gente ama nessa fase de adolescência e da juventude é a sensação que temos da presença do outro, ou daquela troca com o outro, a sensação que isso nos dá. Então, essa sensação, que é uma sensação gostosa, a gente quer repetir cada vez mais. Mas se eu não me conheço, se o outro não se conhece, não tem como dizer, nossa, é amor, né? É a cara metade, é amor para a vida toda. Não é. Pode ser no máximo paixão, porque quando é amor, ele é livre. O amor é liberdade, o amor não é apego. Quando tem essa liberdade, é muito difícil de se conseguir, né, esse amor com liberdade. Porque a nossa educação diz que a gente tem que depender um do outro, tem que conviver. Muitas mulheres, né, falam assim, nossa, agora você já pode casar, já sabe cozinhar, já pode casar. Né? Ou então, assim, você merece coisa melhor, você vai achar um homem melhor, um casamento melhor, esse casamento é bom para você, aquele não. Então, não educa as próprias filhas, né? Não educa as mulheres para serem sozinhas, para não depender de ninguém. Ninguém precisa, né? Ah, você merece coisa melhor. Então, você termina um casamento ou namoro, você tem que achar outro que você merece coisa melhor. Ninguém diz, você merece ser feliz do jeito que você quer, com a sua independência, fazendo tudo o que você quer. E aí, se você encontrar alguém que traga esse complemento para você, e que vocês podem, com respeito,
né, ter essa liberdade de cada um, ter a sua vida, os seus pensamentos e fazer o que quer, e mesmo assim vocês podem usufruir de momentos conjuntos, embaixo de uma união, embaixo de um mesmo teto, e que os dois possam se sentir livres, estar livre cada um nas suas atividades, com seu ciclo de amigo, com a sua vida, e ao mesmo tempo, né, comungar desse tempo de união conjunta, né, com toda a liberdade do mundo. Então, isso é muito difícil, né? Poucas pessoas praticam essa liberdade. Então, a maioria dos casais vive com apego, né? E muitas mulheres também, com esse apego, têm uma dependência. Eu dependo dele, né? Ou tem uma dependência emocional, ou é uma dependência financeira, né? Até às vezes você acompanha relacionamentos tóxicos, você vê que como pode, né, um casal viver desse jeito, mas mesmo assim aquele relacionamento não acaba porque um dos dois está nutrindo o sentimento de dependência. E a dependência é o apego. Então, quando não está bem para você, né, deixa aí. E você ficar apegado a isso é porque você não confia que você pode criar um novo relacionamento, que você pode estabelecer uma nova história para você, e nessa nova história você pode trazer alguém que venha te acrescentar e te ajudar. Então você está tão acostumado àquele relacionamento tóxico que quer aquilo de qualquer jeito. Então, esse desejo de querer muito e não abrir mão é que é o apego, né? Você está muito apegada e você não vive sem aquilo. Se a pessoa faltar, você vai morrer. Se for embora, você vai entrar em depressão. Você não quer mais viver. Então, este apego é o apego que faz mal, né? O apego que liberta é o verdadeiro amor, né? O amor que liberta. Você pode conviver com o outro. Se a pessoa não está feliz, eu quero te ver feliz, você pode ir embora, né? Se não está feliz comigo, então pode cuidar da sua vida e ser feliz, ver se você acha alguém, né? E eu também vou construir a minha vida, vou ser feliz, vou fazer o que eu quero. E não quer dizer que para ser feliz você tem que estar, né, junto com uma outra pessoa. Cada um, né, pode buscar aí dentro de você de que maneira pode estar confortável para viver, né, os relacionamentos e as relações que a vida pode lhe trazer aí. Então, isso tem que ser para cada um dentro da sua coerência, dentro da sua liberdade, dentro daquilo, né, que o seu coração comporta. Mas o apego excessivo, né, o medo de perder excessivo, isso aprisiona as pessoas, né? Tem gente que vive o tempo todo como fazendo chantagens emocionais, né? Faz aquela chantagem com o outro, quando tem uma ameaça, uma desconfiança de alguma coisa, e a pessoa fala que vai se matar, que se não consegue viver sem aquela pessoa. Então, o que você está dizendo para o seu cérebro, né, quando você se comporta assim, né? Você não está dando o valor que você tem, você está com a sua autoestima muito baixa, né? Está com, né, está num processo de baixa autoestima e você não confia em você. E aí você precisa do outro, porque você só confia no você se o outro estiver contigo. Então você, né, se apega, se agarra a ele como uma tábua de salvação, ou a ela como uma tábua de salvação e não quer soltar nunca. E enquanto você estiver nessa relação tóxica, nada na sua vida flui, porque as coisas vão perdendo o sabor, vão perdendo a graça. Por mais que você ache que a sua conquista é ter aquela pessoa do seu lado e que você está feliz, no fundo, você sabe que não está feliz, né? Você está mendigando a atenção do outro, você está implorando para que o outro te ame, te goste, te olhe ou fique contigo. Então, isso nunca pode ser, né, uma sensação de amor. Amor não é isso, né? Amor é conviver os dois de maneira sadia, com liberdade, sem esse apego excessivo, né? Sem essa vontade louca de possuir o outro, de amarrar o outro, de prender o outro. A vida, o amor não é prisão, o amor é liberdade. A vida é cíclica, fluida, ela vai fluindo livremente quando você tem essa sensação e quando você trabalha, né, com essas sensações no dia a dia. Então, para quem tem um apego excessivo às pessoas, né, e precisa de terapia,
tem que procurar, né, uma terapia para poder diminuir essa situação e essa sensação, porque isso não é bom para ninguém, né? E as pessoas que conseguem fazer sozinho, têm um apego a outra pessoa, mas não é assim tão exagerado, vai aos poucos, né, trabalhando. Quando se perceber, começa a prestar atenção no seu comportamento, nas suas emoções e nas suas ações. Se perceber fazendo alguma coisa, né, ou falando algo para prender o outro, porque você está querendo manipular, né, a atenção daquela pessoa, começa a verificar, né, a ter consciência, tomar consciência de que você faz isso e vai parando de fazer. Quando eu estiver fazendo isso, eu vou me lembrar e vou parar. E aí você para de lidar com o outro com chantagem e vai resolvendo a sua vida com harmonia, né? Vai tendo uma relação mais saudável, não uma relação tóxica aí. E quem precisar, lógico, que não consegue mesmo fazer esse trajeto, né, esse trabalho sozinho, que não consegue fazer, buscar esse autoconhecimento, entender as emoções, entender o que está acontecendo e se propor a trabalhar isso para minimizar, né, esse sentimento, que não consegue fazer isso sozinho, precisar de ajuda, precisa procurar uma terapia, né, procurar um profissional que possa te ajudar nesse sentido, né, fazer essa travessia do medo e da posse excessiva que você tem das pessoas, para você poder lidar com o outro com liberdade e com o amor verdadeiro, que é aquele amor que deixa as pessoas livres, né? E que o que importa é que todos estejam felizes, e não que só pode estar feliz para estar estando comigo, só posso estar feliz se eu estou com você, né? Eu tenho que estar feliz comigo mesma, independente do outro. Não é o outro que me faz feliz. Quem me faz feliz sou eu, né? O que o outro, o máximo que o outro pode fazer é contribuir para que eu tenha sensações boas, que eu me sinta, né, feliz com aqueles momentos. Mas só eu posso me fazer feliz, ninguém mais pode, ninguém tem essa capacidade, né? Se engana quem fala que quando gosta do outro, eu vou te fazer a mulher mais feliz do mundo, eu vou te fazer o homem mais feliz do mundo. Não existe isso. Ninguém faz ninguém feliz, né? Quem faz você feliz é você mesma. E a gente busca a felicidade criando, né, momentos e maneiras para que a gente possa estar em harmonia, estar trazendo algo benéfico, que a gente possa usufruir daqueles momentos de felicidade, de êxtase, mas quem busca, quem usufrui, quem está ali possibilitando isso é você. O outro, no máximo, vai estar te ajudando a favorecer esses momentos, mas te fazer feliz ele não pode. Quem tem que te fazer feliz é você, né? Então, esse foi o conteúdo de hoje, para que você possa desapegar das pessoas, né? É importante ter apego, mas não apego excessivo, né? Aquele cuidado faz parte, mas o apego excessivo, não. Esse prejudica, e uma hora a pessoa vai se afastar mesmo. Tem pai e mãe que nunca quer que os filhos saiam de perto, né, da barra da saia. Os filhos crescem, eles precisam sair, eles precisam bater asas, eles precisam conquistar cada um o seu caminho e viver experiências, né, diferentes das suas. Não pode ser só pelo seu olhar, pelo parâmetro que você tem de vida, que os seus filhos têm que percorrer o mesmo caminho que você. Algumas coisas que nós já vivemos facilita, se a gente mostrar o que nós fizemos de errado, porque eles não errem, né? Não cometam aqueles erros também. Mas aquilo que os nossos filhos têm que viver, eles vão viver, porque é da natureza, né, do ser humano e da vida as experiências. E cada fase traz uma experiência. Então, essa experiência que as pessoas vão tendo, né, nessas fases que elas vão vivendo, é isso que vai trazer o amadurecimento e que vai fazer com que ela se fortaleça e vá buscando os valores que realmente ela quer que conduza a vida dela. Então, tem os valores que os pais ensinam e passam quando criança, tem os valores que a sociedade impõe e tem os valores que a pessoa vai descobrindo que tem a ver com ela, né, com o passar do tempo e com o lidar das experiências que ela vai tendo na vida. Então, era isso que eu queria falar hoje, né, que é importante a gente desapegar. É importante você se autoconhecer para saber
né? Em que momento você está manipulando, quando você está sendo manipulada, né? Em que momento você está agindo para que as pessoas ali atendam ao que você quer, porque você está fazendo chantagem. É quando você também é chantageado, o outro está fazendo chantagem para com você e aí você cede. Então, tem que ter ciência de tudo isso. E tem que trabalhar o autoconhecimento. Precisa ir lá dentro, né, de você, olhar, né, como é que você se sente, quais são as emoções, e ir limpando. Se tiver esse tipo de sentimento de apego excessivo, ir limpando. Cada ação que você tem, presta atenção. Né? Começa a fazer tudo com atenção plena naquela ação, no presente. Aí você vai descobrindo, você vai se autoconhecer, você vai percebendo como é que você lida com você, como é que você lida com os outros. E de posse desses sentimentos, quando você tem posse das suas emoções, dos seus sentimentos, aí você pode trilhar um caminho livre para você, né? Um caminho de verdadeiro amor, um caminho tranquilo e leve. Então, por hoje, né, era isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu sou Maria Vieira, venho, né, trazer esse conteúdo aqui toda semana para vocês no YouTube, na nossa página no Instagram e no Facebook, Resgatando Sua Autoestima, Maria Vieira. E toda semana a gente vem aqui bater um papo, né? E esse assunto tem muito a ver com a baixa autoestima, porque toda pessoa que fica querendo muito que as coisas ficam ali é porque ela não tem confiança, ela não tem o poder, né? O seu poder pessoal elevado e a sua autoestima elevada para falar, não, eu consegui isso, vem mais. Não, pode ir, não tem problema que quebrou, não tem problema que quer ir, vai, porque como eu consegui isso, vem coisa melhor para mim pela frente. Então, é isso, essa postura que você tem que ter pela vida, porque ao ter, né, uma postura assim, você está liberando energia e as coisas virão para você com mais facilidade. Ao ficar prendendo, fechando, nada vem. Você quer segurar, você está com o balaio cheio ali, a sua mala não cabe mais nada, mas você está querendo mais, mas não quer libertar o que está ali, não quer tirar, então não vem nada. Só vai ficar, né, mais do mesmo, o que já está, o que você já tem. E quando você se abre para a vida, quantas possibilidades pode acontecer para você? Então pense nisso. Se você quer continuar aí apegado com aquilo que você tem, ou se você quer desapegar e deixar a vida fluir, viver a vida com leveza. Ok? Se gostou desse vídeo, por favor, curta, né, comente aqui, coloque nos seus comentários se você passou por uma situação dessas, ou se você, né, está lutando aí para desapegar de alguma coisa, se você tem uma memória afetiva, como o meu caso lá do café, e aí eu não conseguia, né, deixar do café, me deu muito trabalho para eu poder, mas era uma necessidade, eu tive que deixar porque precisava tirar os alimentos que roubavam, né, o cálcio para poder, né, estar com uma alimentação mais saudável. Então, tudo isso, né, é autoconhecimento. Você precisa se conhecer, precisa saber. E aí, você se conhecendo, você consegue fazer esse trabalho de desapego. E aquele que não consegue, busca ajuda, ok? Então, muito obrigado. Estamos aqui falando, né, do programa Resgatando Sua Autoestima, o resgate da sua autoestima. E até o próximo vídeo. Espero que você compartilhe, curta, né, comente aqui sobre esse bate-papo aqui e nos vemos no próximo vídeo.